Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 9 de maio. O Senado Notícias está no ar. Nesta semana, o Senado faz esforço concentrado. Além das votações em comissões e no plenário, estão programadas outras atividades. Vamos conferir. Hoje, a Comissão de Infraestrutura faz uma audiência pública sobre autorizações para aproveitamento de potencial energético offshore. A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia debate com especialistas métodos de busca ativa para trazer os alunos de volta à escola e combater a evasão escolar. E o plenário faz uma sessão de debate temático sobre a desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Na terça-feira, às 3h30 da tarde, está marcada a sessão do Congresso Nacional para a promulgação da Emenda Constitucional 121 sobre benefícios tributários ao setor de informática. Às 4 da tarde, sessão plenária do Senado. Na pauta, votação de nomes indicados para diversos cargos públicos. Constam também algumas proposições, como o projeto de lei sobre gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre de ano de eleição. A PEC, que eleva para 70 anos a idade máxima para a nomeação de membros de tribunais superiores e de tribunais regionais federais. O projeto de lei que institui a Semana Nacional do Estatuto da Juventude, o que reduz pena para crimes contra as relações de consumo e inverte o ônus da prova para a comprovação pelos fornecedores da adequação dos seus produtos ou serviços ao consumo e ao uso. E o que altera leis referentes à atuação dos advogados, como prerrogativas e honorários advocatícios. Na quarta-feira, os senadores vão votar indicações de autoridades. E na quinta-feira, além das autoridades, também podem ser votadas 4 medidas provisórias. A que prorroga prazos de isenção de redução a zero de alíquotas ou de suspensão de tributos em regimes especiais de drawback. A que autoriza o governo federal a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países em caráter de cooperação humanitária internacional. A MP do setor aéreo, com previsão de mudanças na cobrança de bagagens despachadas. E a medida provisória que reduz o imposto de renda sobre operações de arrendamento mercantil de aeronave com pessoa jurídica do exterior. A comissão de juristas que deve elaborar um anteprojeto de atualização da lei do impeachment, que é de 1950, deve aguardar mais algumas semanas para divulgar as sugestões de mudança na lei. Os juristas se reuniram no Senado na última sexta-feira. Criada em fevereiro deste ano, a comissão é formada por 11 especialistas e é presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para adiantar os trabalhos, foram criadas 2 subcomissões. Uma trata de processo e procedimentos, a outra da tipologia dos crimes de responsabilidade. O presidente destacou a diversidade, competência e experiência dos integrantes. Nós temos representantes de vários setores da sociedade, Tribunal de Contas, tribunais superiores, academia, o Poder Legislativo, o Ministério Público, de maneira que a advocacia, não é? Realmente eu tenho a convicção de que nós sairemos com um anteprojeto muito bem equilibrado. Acho que o debate passa por algumas opções relevantes do ponto de vista da simplificação do procedimento, sem descuidar das garantias constitucionais e da relevância dessas garantias. A relatora está animada com o progresso dos trabalhos. Ela acredita que a nova proposta não ficará muito mais extensa que a lei atual. Já temos muito material para compilação. A nossa lei 1079 consta com 82 artigos. O nosso anteprojeto, o esboço de anteprojeto, está com 95 artigos. Então, nós temos agora que fazer o encadeamento dessas ideias. Mas se você está curioso quanto ao que a atualização da lei do impeachment
Trará de novo? Vai ter que aguardar mais um pouco. As sugestões são muito embrionárias ainda, não podemos criar falsas expectativas, né, para o público, para a sociedade brasileira que nos acompanha. Eu acho que só poderemos divulgar alguma coisa depois de discutido e aprovado pelos membros da comissão. Todos estão de acordo? Então está bem. Já estão escolhidos os nomes dos 27 alunos vencedores do concurso Jovem Senador 2022. Eles virão a Brasília vivenciar por alguns dias o trabalho legislativo no Senado Federal. Os estudantes vão cumprir o mandato de Jovem Senador do dia 26 de junho a 6 de julho. Os vencedores do programa Jovem Senador 2022 foram anunciados em um podcast da Rádio Senado. Porque depois de 2 anos de pandemia, sem conseguirmos realizar o Jovem Senador, finalmente ele vai acontecer presencial aqui no Senado Federal. O tema da redação do concurso deste ano são os 200 anos de independência do Brasil. Nós temos que identificar qual foi o processo fundador nosso enquanto nação e o que fizemos nesses 200 anos para evoluir enquanto nação independente e onde erramos nesses 200 anos. É esta a importância de levar isso para ser debatido pelos jovens no Prêmio Jovem Senador. Os 27 alunos vencedores vão vivenciar em Brasília o trabalho parlamentar e conhecer na prática o processo legislativo, elaborando e discutindo propostas que depois podem tramitar no Senado como sugestões legislativas e virar lei. Alguns dos alunos vencedores ficaram sabendo durante o programa ao vivo que tiveram a redação escolhida para vir a Brasília participar. A gente tem aqui uma boa notícia para você, Ana Clara. Você é a jovem senadora do Distrito Federal. Sua redação foi escolhida. Olha, a gente está muito feliz e nos veremos aqui agora em junho. A lista com os nomes dos 27 vencedores do concurso pode ser conferida na página do programa Jovem Senador no site do Senado Federal. E no terceiro episódio da nossa série sobre o bicentenário da independência, você vai conhecer um pouco do arquivo e da biblioteca do Senado Federal, que guardam registros do processo de emancipação do Brasil. Quando Dom Pedro deu o célebre brado retumbante às margens do rio Ipiranga e proclamou que o Brasil estava se separando de Portugal, o Senado brasileiro ainda não existia. O Senado da República, que sucedeu ao Senado do Império, evidentemente, ele possui um acervo riquíssimo sobre esse processo histórico da emancipação do Brasil, da independências do Brasil. Entre as preciosidades da Biblioteca do Senado está um livro do artista alemão Johann Moritz Rugendas, que retratou o Brasil na década de 1820. O Rugendas ele é também considerado um cronista. Então ele não está só reproduzindo, mas ele está comentando a imagem. Então nós temos ao fundo os navios negreiros, o desembarque e aqui a mesa de negócios. Na barca desembarcando, há uma pessoa negra portando o chamado barrete frígio, símbolo da liberdade e que na Revolução Francesa torna-se também símbolo, representação da República e da liberdade desejada na Revolução Francesa com o símbolo de Marianne. Existe essa possibilidade, claramente, do Rugendas ter colocado o escravizado com o barrete frígio, né? Porque, na verdade, sem a escravidão, não teria havido a adesão de muitas das elites locais e regionais para a independência do Brasil. Então, o Brasil do século XIX não quis resolver o problema da sua escravização dos negros, porque isso dava lucro. Os dados, os números, a realidade mostram que o povo negro continua sofrendo. As correntes não foram rompidas. Os negros são os miseráveis, na sua maioria, né? Os pobres, são os vulneráveis e miseráveis. E nesse cenário de caos, a mulher negra ainda é a mais atingida, que ganha o melhor salário.
Na entrada do arquivo do Senado, uma pintura de Rubens Evalos retrata as leis que levaram à abolição da escravidão. E, no centro da tela, as musas guardiãs da memória. Memória que é preservada entre papéis neutros para conter a ação do tempo e só pode ser tocada com luvas, como a ata que registra a primeira sessão legislativa. Isso aqui é a certidão de nascimento do Senado. Ele é a ata da primeira sessão legislativa. Quando a gente fala em eventos históricos, como a independência do Brasil, a gente pensa logo na data. Mas as datas são apenas dias, como os dias dessa agenda. E os eventos, eles levam muitos dias para serem construídos e depois têm desdobramentos. Portugal só reconheceu o Brasil como nação independente em 1825, depois de assinado o Tratado do Rio de Janeiro, que, entre outras coisas, determinava um pagamento em libras esterlinas e hoje está guardado no arquivo do Senado. Grande parte da biblioteca da Casa Real Portuguesa, coisas de valor incalculável, passavam a ser do Império do Brasil e não mais do Reino de Portugal. Então, se dizia que aquilo era uma indenização por parte dos tesouros da Casa Real terem ficado para o Brasil. As estantes repletas de volumes de papel continuam sendo protegidas e preservadas nas condições adequadas. Além disso, hoje muitos documentos já nascem digitais. A gente só não vê os papéis sendo acumulados, né? A tendência é que a gente veja os papéis sendo acumulados cada vez em menor quantidade, porém o volume informacional é exponencial. E essa informação também, eventualmente, possui um valor histórico e também precisa ser preservada para que daqui a 200 anos uma outra geração possa conhecer essa produção do Senado atual. Eu acho que isso é motivo para uma grande celebração. E, ao mesmo tempo, para que nós tenhamos a autocrítica, a base, o fundamento para avançarmos no campo social, conquistarmos mais espaço com competitividade baseada em educação de qualidade, com uma sociedade mais justa, com recursos cada vez aplicados com maior zelo, enfim, conquistando a paz com o desenvolvimento. Este é o momento que nós estamos vivendo em 2022, segundo centenário da nossa independência. Ainda sobre o bicentenário da independência, o presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva, visitou o Senado brasileiro na quinta-feira. Ele se reuniu com o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Comissão Especial Curadora do Bicentenário, senador Randolfo Rodrigues. Augusto Silva confirmou a presença de Portugal na sessão solene do Congresso Nacional, que vai celebrar os 200 anos de independência, marcada para 8 de setembro. Na verdade, Portugal participa nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil a convite das autoridades brasileiras. Eu não conheço nenhum outro país que, para celebrar a sua independência, convide o país de que se tornou independente a celebrá-la também. E a razão é muito simples, porque com a independência do Brasil, o que aconteceu foi que duas nações igualmente soberanas, independentes e valiosas, o Brasil e Portugal, puderam afirmar a fraternidade que as une e que desde então tem pautado o seu relacionamento recíproco. E é com enorme felicidade que nós, a presidência do Senado Federal, a presidência da Comissão Curadora dos 200 anos da independência do Brasil, recebeu do presidente Augusto, enfim, já tínhamos recebido do presidente Marcelo, a confirmação da presença dele no próximo dia 8 de setembro, aqui no Brasil, para a sessão solene do Congresso Nacional, pelos nossos 200 anos como nação independente. E agora
recebemos do presidente da Assembleia da República de Portugal a confirmação da sua presença. Mais que isso, inclusive, nos devolve a Assembleia da República de Portugal, o Parlamento português, e nós somos muito gratos por isso, e os nossos irmãos e o governo de Portugal, a informação que no âmbito do Parlamento português também será constituída uma comissão curadora dos 200 anos, tal qual a comissão curadora que nós dirigimos aqui no Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.